Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz ofertada por Jesus possa encontrar abrigo nos nossos corações, que os amigos espirituais possam se fazer presentes em mais um encontro de fraternidade. É uma alegria podermos novamente estar juntos com um propósito tão lúcido, buscarmos na fonte fecunda do conhecimento espiritual elucidações para os nossos questionamentos existenciais. De que fonte falamos? Falamos dos benfeitores espirituais, que num processo solidário entre os dois planos da vida, trazem-nos informações a respeito da nossa essência verdadeira, a respeito do Criador, fonte de toda a vida, e das suas leis divinas que nos regem. Nesta oportunidade, estudando o conteúdo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A abordagem atual é no campo da filosofia, analisando sentimentos, mais especificamente, temas relacionados à arte. Que sejam momentos produtivos e serenos para todos nós. E a primeira questão de hoje é a de número 169. A emotividade deve ser disciplinada? Responde o mentor. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Nos dias atuais, entendemos a necessidade de observarmos como agimos e reagimos emocionalmente diante dos desafios da vida. Só assim poderemos traçar um programa para educarmos as nossas emoções, ou pelo menos tentarmos educá-las, a fim de preservarmos as nossas relações afetivas, assim como o nosso equilíbrio físico e psíquico. E Emmanuel traz a fé como elemento disciplinador das emoções. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no ano de 2009, no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, na Bahia, transmitiu uma mensagem falando a respeito das emoções, onde nós coletamos pequenos recortes. As emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispões, é possível exerceres um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Quando se está com a emoção direcionada ao bem e à evolução moral, o pensamento torna-se edificante e tudo concorre para a ampliação do sentimento nobre. E mais um. Não se podendo viver sem as emoções, deve-se cuidar daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra.
Questão 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Responde o mentor. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desvios dolorosos. Porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como eterno ideal divino. Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, que tanto temos visitado, esclarece que o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontraria o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. E o afastamento dessa fonte de inspiração divina, é proporcionalmente doloroso. Em tudo crescemos quando nos aproximamos de Deus. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, destaca que a arte enobrecida estende o poder do amor. O amor, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Questão 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Ou seja, todos nós desenvolveremos essa sensibilidade artística ao longo do processo evolutivo? E responde Emmanuel. Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Busquemos a fala do instrutor espiritual, o esteta, no mesmo livro O Espiritismo na Arte. O Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. E a fala de Leon Denis. O estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontra em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser, na medida da nossa evolução.
É isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas. A evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolve-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com seu grau de receptividade. Questão 172. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? Responde o mentor espiritual. A arte evolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais distanciado da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão, como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Novamente buscamos a fala de André Luiz no livro Conduta Espírita. A arte deve ser o belo criando o bom. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Com essa questão, meus amigos, chegamos ao final do conteúdo referente à arte. E nós queríamos trazer mais uma fala de Leon Denis para o fechamento desse tema tão empolgante. No estudo da arte, não é preciso deixar-se desgostar por uma aridez aparente e superficial. O exame atento, a análise constante de todo o tema estético, revela-nos atrativos insuspeitáveis e contribui para nos iniciar na lei geral do belo. Pode-se comparar esse exercício mental à subida de uma montanha de aspecto áspero e escarpado, mas da qual cada depressão do terreno contém maravilhas ocultas e que, no seu cume altivo, nos faz descobrir o conjunto harmônico das coisas que se desenvolve sob os nossos olhares. Todos os homens podem e devem se interessar por essa questão, porque ela lhes reserva alegrias intelectuais bem superiores a tudo que os prazeres mentirosos proporcionam. Agora continuaremos ainda no campo do sentimento, mas o enfoque será a afeição, tema pertinente a todos nós.
E a primeira questão no tema afeição é a de número 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Responde o benfeitor. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Entendamos, todos nós temos a nossa atmosfera psíquica, formada pelas emanações fluídicas derivadas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nossas emoções. Ou seja, é o nosso hálito mental. O entrosamento desses fluidos, pertencentes a seres distintos, gera simpatia, e o antagonismo gera antipatia. Como todos nós caminhamos para o desenvolvimento de sentimentos mais refinados, menos separatistas, mais fraternos, onde o entendimento, a compreensão, a tolerância se façam presentes, tendemos a ir sanando a antipatia. Vejamos algumas questões do Livro dos Espíritos nesta temática. São as questões 387, 389 e 390, respectivamente. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se compreendem naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Questão 174. Poderemos obter uma definição da amizade? Responde Emmanuel. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas
simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Como é interessante entendermos a amizade como uma face do amor. E como sabemos que o amor verdadeiro consegue minar o egoísmo, compreendemos que na luta constante de combatermos os vestígios do egoísmo em nós, deveríamos ampliar os laços da amizade. Fazendo uma analogia, diríamos que a amizade é a semente do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 9, o Espírito Fênelon, falando a respeito daqueles que resistem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, ele explica que estes rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. E ele ainda alerta para a presença do egoísmo até nos afetos. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Responde o benfeitor. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro.
a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. E nós vamos entendendo a preciosidade do sentimento que vai se refinando nessas experiências, nos dois planos da vida. Vejamos o que buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E no item 19, encontramos a necessidade da reunião na mesma família de espíritos antipáticos. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Questão 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem
como se verifica na Terra? Responde o mentor espiritual. Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. E no mesmo capítulo já citado, na questão anterior, do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 20, encontramos o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. E finalizamos com um pequeno recorte do item 22. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. E assim, meus amigos, concluímos por hoje. Agradecemos a companhia de todos que se agregam a este grupo. Rogamos a Jesus que continue nos inspirando a estendermos o nosso olhar além da percepção do mundo físico, permitindo-nos essa identificação com o panorama espiritual que fala a nossa essência verdadeira. Discernimento e luz, e até a próxima semana.